Órgãos da Justiça Eleitoral. Nós inauguramos, dentro do nosso direito eleitoral resumido, uma fase nova. Nós começamos agora a estudar órgãos da Justiça Eleitoral, faremos uma análise geral, depois eu vou olhar todos os aspectos do TSE, todos os aspectos do TRE, todos os aspectos dos juízes eleitorais e todos os aspectos de juntas eleitorais. E aí, confesso para você que eu nem sei exatamente como que eu vou dividir todo esse tema para que a gente consiga trazer algo conciso, porém, que nós consigamos abranger os pontos mais importantes. E aqui tem coisa importante demais, né? Eu sei que o coraçãozinho de vocês fica aflito quando eu falo sobre órgãos da Justiça Eleitoral, especialmente na parte de competência, né? E até pode colocar aqui no chat se você concorda comigo, quando eu olho para a estrutura da Justiça Eleitoral, né? Você tem dificuldade com competência? É algo que te torna ali mais apreensivo o estudo, você acerta essas questões, você erra essas questões, comente, tá? Porque é importante eu ter esse feedback, porque até se vocês tiverem bastante dificuldade, talvez valha a pena eu analisar isso com um pouco mais devagar, fazer com um pouco mais de calma, ou quem sabe até pensar em alguma coisinha diferente aí, tá? Mas enfim, nós vamos começar uma série então dentro desse estudo, para falar a respeito dos órgãos da Justiça Eleitoral. E hoje, basicamente, é aquele vídeo que vai marcar o início, tanto é que aqui é um pouco mais de colocação dos temas, nós vamos fazer isso, discutir bem, deixar algumas premissas bastante claras aqui para a gente poder evoluir dentro do nosso assunto. Se você ainda não fez inscrição no canal, não preciso nem dizer, né? Não me deixa triste, faça inscrição desde já, acompanhe todos os vídeos que nós estamos fazendo. Já deve ter cerca de quase 20, pessoal. Minha conta que eu tenho aqui em tela de apoio são 17 vídeos. Pode ser que até eu tenha errado um pouquinho para mais, um pouco para menos, contando com esse. Então, só para você ter ideia de como o negócio está indo bem aqui. Eu comecei no finalzinho do ano passado, né, em 2023, e nós estamos aí com vários vídeos feitos, e a minha ideia é todo dia vir aqui entrar com um vídeo novo, tá? Olha só, a nossa estrutura na Justiça Eleitoral é um pouco diferente, né? Por quê? Primeiro, porque ela não tem apenas um órgão na base, né? Se você for olhar aqui embaixo, que é a primeira instância, nós temos 2 órgãos, tá? Segundo, que ela é tida, né, como um ramo especializado do Poder Judiciário. Isso aqui é interessante, tá? Saberia dizer o que é um ramo especializado do Poder Judiciário? Eu acho que o grifa-texto até não marcou bem aqui, eu vou grifar. Perfeito. Olha só, dentro da estrutura do Poder Judiciário nós temos o quê? Nós temos basicamente 5 grandes ramos. 5 grandes ramos. Nós vamos ter a Justiça Estadual e a Justiça Federal, que são os órgãos da Justiça Comum. Eu já vou voltar para eles. Nós temos a Justiça Militar, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Esses 3 formam os ramos especializados do Poder Judiciário. Por que as coisas são assim? Porque a Justiça Militar só trata de temas militares. Porque a Justiça do Trabalho só trata de questões envolvendo relações trabalhistas, né, em relação de emprego, relações de trabalho, essas coisas. E a Justiça Eleitoral só trata do quê? Só trata de questões eleitorais. E trata de tudo de questões eleitorais. Ações cíveis, ações penais, né, enfim, tudo que disser respeito ao direito eleitoral é tratado dentro da Justiça. O que sobra é o ramo, ou são os ramos do Poder Judiciário Comum, que abrangem Justiça Comum e a Justiça Federal. A Justiça Federal, ela é um pouco mais específica frente à Justiça Comum. Por quê? Porque ela julga as ações que envolvem a União. Então, toda vez que você vai propor uma ação contra uma União, contra uma autarquia, uma fundação pública federal, você proporá essa ação perante a JF. Pode ser questões cíveis, podem ser questões penais. E aí o que sobrar? Aí o que sobrar vai para a Justiça Comum. Justiça Comum ou Vala Comum, cai tudo aqui, né? Justiça Comum, minto, estadual, né? Deixa eu complementar e deixar direitinho. Pois é, vai para a Justiça Comum estadual. Então, se não for ramo especializado, se não é JF, meu amigo, é na Justiça Estadual. Não é à toa que a Justiça Estadual tem mais juízes, tem mais servidores, tem uma estrutura gigantesca. A Justiça Federal ela é menos capilarizada, então não tem órgãos da Justiça Federal em todo quanto é tipo de município. Municípios pequenininhos, às vezes de 5, 10 mil habitantes, tem lá uma vara, né? Uma juíza, um juiz que fazem de tudo lá. Perfeito? Ótimo, pessoal. Então, tá aí. Esse é o primeiro ponto. Aí nós temos como instância, né, suprema o TSE. Terceira instância, né? Se fala hoje instância de superposição. O TSE ele estaria no nível mais alto. Você vai dizer, professor, mas o STF não estaria acima? Pois é, não é bem acima, tá, pessoal?
É um pouco acima, mas não é bem acima. Por quê? Porque das decisões do TSE, se eventualmente tratar sobre matéria constitucional, eu posso ir ao STF. Mas é que o STF ele tem aqui uma característica peculiar, né, de tratar de questões constitucionais, é o nosso guardião da Constituição. Ao passo que a padronização do entendimento jurisprudencial ele se dá no TSE. Então, assim, não é que a última instância em matéria eleitoral é o STF, não. A última instância em matéria eleitoral é o TSE, certo? Eventualmente, se essa questão eleitoral tiver trato constitucional, aí sim eu estico o negócio lá para o STF. Então, só para você ter isso bem claro. Na segunda instância, temos os TREs. Então, para cada estado da federação, temos um TRE. Então, tem TRE Goiás, tem TRE Amapá, tem TRE RN, tem TRE Rio Grande do Sul. Eu fui passando por vários pontos aí do nosso Brasilzão. Perfeito. E na base nós temos o quê? Nós temos os juízes eleitorais. Os juízes eleitorais aqui são órgãos permanentes. Tá? Órgão permanente. Então estarão o tempo todo existindo, né, lá e cuidando das questões eleitorais no âmbito, né, dos municípios geralmente, mas lá na base. Por quê? Porque muitas vezes, né, um juiz eleitoral ele é responsável por parcela de um município. Às vezes tem um município grande. Né, o próprio Cascavel aqui, onde eu faço as minhas aulas, moro no interior do Paraná. Cascavel tem 350 mil habitantes e tem lá umas 4 ou 5 zonas eleitorais. Não sei exatamente, mas por aí. Tá? Então daí divide, faz um racha lá no município e cada juiz pega um pedaço, uma circunscrição própria. Tá? Outros municípios pequenos, muitas vezes são aglutinados em um único juiz eleitoral. Então você tem lá o município A, B e C, cada um tem 2, 3 mil habitantes, se junta tudo, todos eles ficam sob o mesmo juiz eleitoral. E nós temos as juntas. Nós temos as juntas eleitorais. Professor, tá bom. Quando você fala lá do TSE, beleza. Eu lembro desse prédio bonito aí que volta e meia aparece na TV. Pois é. Quando você fala do TRE, eu também lembro, por exemplo, aqui no caso, a foto não é das melhores, mas é uma foto do TRE Paraná. O TRE Paraná lá, ele é bem grandão, fica em Curitiba, lá selecionado, ele é num local próprio. Eu lembro dos TREs, então depende do estado que você for, você vai lembrar. Quando eu lembro do Fórum Eleitoral, eu estou pensando que é onde o juiz eleitoral está, exato. Aqui é o Fórum Eleitoral de Cascavel, que é bem novinho, bem bonito. Então tem o fórum aqui. Tá, e a junta? Onde que está a junta? Pois é. Quem é essa junta? Veja, a gente vai estudar depois tudo detalhe a respeito da junta. Mas a junta ela tem algumas funções bem específicas, tá? Veja, primeira coisa, a junta, antes de mais nada, ela vai estar aqui. Ou seja, dentro, né, da instalação do fórum, você vai ter a atuação do juiz eleitoral, que sempre estará lá, e também haverá, em determinados momentos, a instalação da junta. Por que eu falo em determinados momentos, pessoal? Por quê? Porque a junta, ela se forma 60 dias antes das eleições, certo? Então, assim, em ano não eleitoral não tem juntas. Em ano eleitoral, como é o ano de 2024, a formação das juntas se dá lá 60 dias antes das eleições. Se as eleições elas acontecem no mês de outubro, no início, então ela se forma ali em meados de setembro. Desculpa, que vergonha. Setembro nada. Ela vai se formar, né, no mês de setembro, no mês de julho. Finalzinho de junho ela vai ser formada. Certo? É isso. Ficou melhor, não ficou? Pois é. Então ela se forma 60 dias antes das eleições. E o que vai acontecer? Ela será dissolvida, né? Agosto e setembro, né? Pessoal, agora eu fiquei até enrolado. Agosto e setembro. Então, no finalzinho de julho, ela tem que ser formada. Beleza. E ela se dissolve, né, quando nós temos a diplomação dos eleitos, ou seja, quando você tem lá o resultado e otorga o diploma aos vencedores da eleição, ela se dissolve. Ela tem funções bem específicas, né? Ela vai apurar as eleições, vai resolver algumas impugnações do dia das eleições, ela vai expedir boletim de urna, né, que é uma espécie de canhotinho que sai de cada uma das urnas dizendo o número de votantes e para quem votaram os votantes daquela urna. Então tem 200 votos. 200 votos, esses 200 votos, 30 foram dados para o candidato A, 20 para o candidato B, 10 para o candidato C, o restante não compareceu, sei lá. Tá? E também é a junta que vai expedir o diploma de quem for o vencedor nas eleições municipais. Então agora temos eleições municipais, ela que vai expedir o diploma e dizer, olha, o prefeito da cidade é fulano de tal, os vereadores são XYZ. Beleza? Show? Então tá aí a nossa estrutura da justiça eleitoral para vocês. E é isso, tá, pessoal? Nós começamos
com essa visão geral. Nós vamos continuar falando sobre aspectos de teoria geral por enquanto, e daqui a pouco, ó, pá, aí nós vamos entrar para analisar cada um deles. Curtiu? Joia! Tem dúvida? Comentários. Se inscreveu? Se não, não vou deixar mais assistir. Certo? Olha, um dia eles vão inventar um negócio que eu vou poder transmitir só para os inscritos no canal. Então, sobe aí sua inscrição. Valeu, moçada! Até!